Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, leremos tão somente o versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Em o nome do Senhor Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania e precisamos da Tua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E nós também não somos como aqueles que se distanciaram do Senhor Jesus, quando o seu discurso foi muito mais objetivo, e o registro lá de João 6 mostra que as multidões foram embora, os 70 foram embora, e Jesus olhou e só tinha os 12, e o pior é que não eram 12, eram 11. E o Senhor perguntou: quereis vós também retirar-vos? E o Senhor disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então o Senhor, nesta ainda manhã do teu santo dia, tem palavra de vida eterna. Não é palavra doce, mas que o teu povo receba essa palavra doce, para que todos nós possamos melhorar os nossos caminhos, melhorar a nossa caminhada. Fala com todos, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que nós saiamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder após esse culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é condição sine qua non para a salvação. Esse termo sine qua non era utilizado em tribunais, e a ausência dessa condição sine qua non, condição indispensável, ninguém poderia ser liberto ou condenado. Então, a condição sine qua non, ela que confirmava uma condenação ou uma libertação. E nós não vamos falar só de uma condição, nós vamos falar de 10 condições. Então, podemos usar o plural mesmo no latim, né? Condição quibus, sine quibus non. Sine quibus non. Ou seja, é o plural, são condições sine quibus non. Então, por quê? Porque existem aqui 10 situações que nós vamos trabalhar. Embora nós vivamos hoje um tempo no qual se trabalha muito mais, no consciente coletivo da humanidade, muito mais direitos do que deveres, nós estamos num desequilíbrio como nunca se viu em toda a história da humanidade. É uma busca por direitos, E isso acaba chegando dentro das próprias igrejas, onde as pessoas acabam se apegando demais à graça e tornando a graça barata. Graça é favor e merecido, sim. Mas quem é salvo, e nós vamos trabalhar isso durante essa semana na nossa live, existem obras de salvo, não para a salvação. Então, obras não são pré-salvação, mas sim pós-salvação. Então, todo salvo é obediente. Todo salvo obedece. E nós vamos falar de 10 condições aqui que são próprias de pessoas salvas. É o pós. Mas são
situações que dão para nós a confirmação de que somos salvos. Você é salvo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Só que a partir do momento que eu recebo a vida eterna, eu tenho que conservá-la. Eu tenho que mantê-la. Então, traduzindo isso, condição ou condições indispensáveis para a salvação, mesmo já tendo recebido a salvação. A primeira está nesse verso básico, nesse texto básico que nós lemos, nesse versículo, Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, veja bem, estamos falando de duas situações aqui, mas o escritor coloca no singular, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque são duas condições aqui. Uma não é sine qua non, que é a paz com todos. Seguir a paz com todos, uma, e a santificação, duas. E aí ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos já tinham notado isso? Ninguém. Ou ninguém não, poucos tinham notado. Que ele coloca duas situações e afirma que é condição sine qua non a santificação. Por quê? Porque a paz você não pode ter com todas as pessoas. Você pode orar pelas pessoas, mas você vai ter paz com quem que te deseja mal? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não dá para ter paz com todo mundo. Até porque o mundo jaz no maligno. Como é que eu vou ter paz com alguém que ouve a voz do inimigo constantemente? Não dá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não dá para ter paz com todas as pessoas, mas santificação é condição sine qua non, sim, para a salvação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Nós temos 3 tempos na salvação. O primeiro tempo é quanto ao nosso passado. Quanto ao nosso passado, nós fomos justificados. O primeiro tempo da salvação é a justificação. O segundo tempo, que é o tempo presente, é o tempo da santificação. E o tempo futuro é a glorificação. É o tempo no qual o nosso corpo imortal será imortalizado. O nosso corpo corruptível se tornará incorruptível. Isso é glorificação, mas isso está para o futuro. No presente tem que haver o quê? Santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A segunda situação, amor. E tem muita gente que pensa que tudo vale, e é um tempo no qual se chama de amor um monte de coisa, mas não se entende o que é verdadeiramente o amor. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios 13, nós leremos do versículo 1 ao 7. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e tivesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse é o amor da essência de Deus. Se somos parecidos com Deus, nós temos que amar como Ele ama. Tem as conotações aí das palavras eros, filéu e ágape, são vistas na sociedade. É uma questão que pode ser analisada sociologicamente. O eros diz, me dá. Então, é o amor que quer para si, quer para si. E acaba conceituando definitivamente amor como me dá. Já o filéu é aquele vamos repartir. Eu amo quem me ama, eu saúdo quem me saúda. Eu faço trocas. É o amor da troca. Mas não é isso o amor segundo Deus. Esse amor, inclusive, esse sentimento, é o sentimento da própria filantropia. Filéu antropos, filantropia. Que é aquela que quer ver o... Como é que chama? Você tirar a foto, como selfie. Né? Eu entrego uma cesta básica, mas olha aqui, quero que todo mundo saiba. Isso é porque é uma troca. Eu te dou a cesta básica e você dá para mim a condição de um benfeitor. É filéu, filantropia. Mas não é esse o amor segundo Deus. Não é o amor sem o qual nada vale. Em nome de quê? Em nome de quê? Que motivação você faz as coisas? É com esse amor segundo Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, que não busca nada em troca. Aquele amor revelado, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o ágape, eu dou. Havendo Deus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Amou o cara que negou Jesus lá no pátio da casa de Caifás. Amou, e não diz, olha, amou 11. Não, amou 12. Aqui vieste amigo, Judas vem dar um beijo. Ele ama mesmo Judas. Ele lava o pé de Judas. Esse é o amor que chancela, que confirma a nossa salvação. É um amor que Jesus quer ver em Pedro e Pedro não consegue. Amas-me? Ele pergunta. Agapaon, Pedro responde, fileon. Segunda vez. Agapaon, Pedro responde, fileon. Aí Jesus vê que esse menino não vai chegar onde eu quero. Aí a terceira vez ele fala, fileon. Aí Pedro fala assim, fileon, ele fica todo satisfeito. Tu sabes que eu te amo, mas não tem problema, Pedro. Você não chegou agora, mas você vai chegar depois. Quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo, te cingias a ti mesmo. Quando fores mais velho, outro te vestirá e outro te cingirá e te levará onde tu não queres ir. Então você vai chegar no ágape. E Pedro chegou no ágape. Lá no Pentecostes, o medrosão encarou a multidão acusadora e foi lá para o sermão. Ele poderia ser apedrejado, mas ele, com o amor de doação, ele encara todas aquelas acusações e faz o trabalho, mostra aí que ele já não era mais fileon, ele era agapaon. Ele tinha o ágape. Então, se não tem esse amor, nada vale. Já pensou, pessoal pentecostal? Olha só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa
ou como um símbolo que retina. Então, todos esses sons que você está fazendo, está emitindo aí, é como o sino que bate, daqui a pouco acabou o som. Não tem sequência, não tem efetividade. Olha, você pentecostal, preste bem atenção, ainda que conhecesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, nada seria, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amor. Em terceiro lugar, fé. Hebreus 12 e 6. Aliás, 11:6, me perdoem, 11:6. Ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E aqui o autor ele está emitindo assim um conceito de que a fé tem 2 milhas. Não basta crer que Deus existe. A primeira milha, eu creio que Ele existe, mas isso ainda não é fé. Isso é um empate com os demônios. Os demônios creem e estremecem. Mas eu tenho que ser muito mais do que só crer. Eu tenho que acreditar, crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro lugar. Segundo, amor. Se não tiver amor, de nada vale o que você faz. Terceiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Em quarto, batismo. Quem crer, Marcos 16, do 14 ao 20. Quem crer e for batizado, ganha tempo, será salvo. Simples assim. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quinto, novo nascimento. Jesus tem uma conversa, um tete-a-tete, assim, olho no olho, assim, com um príncipe de Israel, chamado Nicodemos. Ele disse, olha, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o novo nascimento não é porque eu sou oliveira, pelo aspecto consanguíneo, não é pela minha própria vontade, nem da vontade da carne, e em terceiro lugar, nem da vontade do varão, da vontade de outra pessoa. Não é que uma pessoa tem vontade que eu seja salvo. É quando Deus me faz uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo nascimento. Sexto, ser como criança. E Jesus conversando com esse príncipe lá, ele fala assim, mas como é que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe novamente?
E aí Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E quem nasce do Espírito se torna o quê? Como criança. Mateus 18, do 1 ao 6, você vai ver que é uma condição sine qua non mesmo, se tornar como criança. Não se iluda, querido, não se iluda, querida. Tem que ser como criança, não adianta. É o Senhor Jesus, o justo juiz, que está falando. Não é um filósofo, não é um coach, aí, um cara que está falando aí, um cara que gosta de emitir opiniões, porque aqui não é teologia, aqui é firmeza, condição sine qua non, ou seja, condição indispensável. Mateus 18, do 1 ao 6. Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas a qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas ou na profundeza do mar. Ser como criança. 7º, ser ovelha. Bem rapidinho, Mateus 25, do 31 ao 46. No final dos tempos, Jesus vai fazer uma separação. Existem duas coisas que a gente não pode tirar do meio do povo de Deus. A gente não pode fazer a separação. Não cabe ao pastor, não cabe ao diretor, não cabe a ninguém, ao diácono, à diaconisa, ao presbítero, fazer separação. Primeiro, joio e trigo. Não somos autorizados a tirar joio. Porque o joio vai aparecer no final, na colheita. Os anjos é que vão colher. Isso está muito claro. E também dizer quem é ovelha e quem é bode. Não dá para dizer. Você pode até ter indícios, né? O bode é desagregador, o bode não é de grupo, ele não soma, ele divide. O bode é esquisito mesmo. Ele tem as ideias dele. Mas, pelo que o Senhor diz, no meio do povo dele, dos seus seguidores, tem bode. Tem cabra, tem cabrito. E como é que isso vai ficando? Mas a pessoa tem que se analisar. Será que eu sou bode ou sou ovelha? Eu sou o carneiro? Tem que fazer uma análise. Porque se eu continuar como bode, se eu não passar pelo novo nascimento, mergulhar um bode, lá na hora do batismo, mergulha um bode e ressurge um carneiro. Aí sim, surge uma ovelha. Aí estou dentro do reino. Mas se mergulhou bode, saiu bode de novo, só mergulhou, não batizou. E no final vai aparecer. Porque a pessoa vai ser batizada, vai ter credencial de membro, vai aparecer no censo da igreja, tudo como membro. Mas no final, Jesus vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E vai dizer para as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estive nu e vestiste-me, estive preso e fostes visitar-me. E aí nós vamos perguntar para ele, pode colocar o nós aqui? Amém? Nossa, que amém fraco. Muita gente que não tem essa
Essa firmeza, né? Nós vamos perguntar para ele assim, mas quando que nós fizemos isso? Quando que nós te vimos com fome e fomos dar de comer? Quando te vimos sem roupa e fomos te vestir? Quando que tu estavas no hospital e fomos visitar-te? Aí o Senhor vai dizer, quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Isso é característica da ovelha. Agora, o bode. E vai dizer aos que ficarem à sua esquerda o seguinte, apartai-vos, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Estive nu e não vestiste-me. Estive preso e não fosse visitar. Ali uma capelã prisional ali, ó. Foi visitar Jesus. Nosso projeto lá no Carandiru, visitando Jesus. Chama-se o nosso projeto lá. Visitando Jesus. Sem medo de errar. Você vai visitar alguém no presídio, você está visitando Jesus. Estive preso e fosses visitar-me. Agora, para os bodes, não, estive preso e não fosses visitar-me. Aí os bodes vão perguntar, mas quando nós deixamos de fazer essas coisas? Quando não fizesses a um desses meus pequeninos, a mim não o fizesse. 8º lugar, perdão, gente. Eu não estou pedindo perdão. Estou dizendo que perdão é condição sine qua non para a salvação. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, jamais o vosso Pai vos perdoará a vós. Mateus 6, versículos 14 e 15. Não adianta. Até porque parte de nós mesmos a proposta. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós damos o tamanho do perdão que você oferece para o seu próximo é o tamanho do perdão que você recebe de Deus. Deus é gracioso. Deus é lindo, maravilhoso. Ele lança os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Não se lembra mais dele, mas tem uma condição sine qua non para isso tudo. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, jamais o vosso Pai vos perdoará a vós. Jamais. Olha o jamais aqui. Quem está pronunciando isso, gente, é o justo juiz, Jesus Cristo. 9, arrependimento. Olha só. Primeira ressurreição, ressurreição dos arrependidos. Na parousia, quando Jesus vier, com poder e grande glória, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, de mortais para imortais, de corruptíveis para incorruptíveis. E aí estaremos encontrando o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Essa turma, essa galera é chamada de arrependidos. Aí Jesus vem com poder e grande glória, e quem não passou pelo processo da transformação vai ser fulminado pela glória de Deus, não suporta, porque Jesus esteve aqui teofanicamente, ele esteve como estava, agora ele na parousia ele vem como ele é, com poder e grande glória. Nós teremos que passar pelo processo dessa transformação para podermos olhar para ele. Mas aqueles que não passarem serão fulminados e a terra ficará coberta por cadáveres, serão como esterco debaixo da planta dos vossos pés, diz a profecia. E aí Satanás fica numa prisão, porque ele não tem o que fazer. Fica instalado a prisão de Satanás.
fica ocioso por 1000 anos. Passados 1000 anos, os que não se arrependeram são ressuscitados. Aí Satanás chega para um, para outro, vai de um canto ao outro, Gog e Magog, e vai regimentar para fazer uma guerra, para tomar o arraial dos santos, que é a Jerusalém celestial, que já está descendo. Nós vamos pegar aquilo lá, viu Hitler? Nós vamos pegar aquilo lá, viu Saddam Hussein? Nós vamos pegar aquilo lá, viu Idi Amin Dada? Aqueles bichos ruins. Ressuscita ruim que só... coisa terrível. Eles vão tentar tomar o arraial dos santos. Nesse instante, os que não se arrependeram vão entrar no chamado lago de fogo e enxofre. Nesse instante, desce fogo do céu e consome a todos. E aqui o apóstolo São Paulo confirma isso. Não adianta. Se não vos arrependerdes... Segundo aos Coríntios 7, do 9 ao 11. Agora folgo, porque não fostes contristados, porque o fostes para o arrependimento, pois, segundo Deus, fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, os seres contristados segundo Deus, sim, que para defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo provastes estar inocentes nesse negócio. Então, Paulo está dizendo o seguinte: quem peca e não sente tristeza, não sente arrependimento, está morto espiritualmente. Se dissermos que não pecamos, mentimos, mas nós temos que nos arrepender. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, disse Pedro lá no discurso pós-Pentecostes. Arrependimento. Por último, 10º, nome no livro da vida. Eu aprendi um negócio na África, lá na terra desse pessoal bonito aqui, que nós temos aqui, esses africanos que estão com a gente aqui, ó. Lá em Luanda, aprendi com o pastor Domingos Zeca. Aprendi com ele o seguinte: se tem livro da vida, tem livro da morte. E é verdade. E ele, no final do culto, ele diz o seguinte: aonde que você está, ou o seu nome está? Está no livro da vida ou no livro da morte? Né? E aí, eu que sou psicanalista, diria... Você vive na pulsão de vida ou na pulsão de morte? Segundo o pai da psicanálise, existem duas pulsões: pulsão de vida e pulsão de morte. Tem gente que vive para a morte e tem gente que vive para a vida. Tem gente que começa a ter algum dinheiro, já começa a comprar um terreninho lá no cemitério, começa a fazer seguro, essas coisas todas, porque ele vive pensando na morte. Agora, tem aqueles que vivem para a vida. O avião está apontado para cima, o outro está com o avião apontado para baixo para aterrissar. E aí, na Bíblia, você vai descobrir isso. Apocalipse 13, do 6 ao 9. Apocalipse 13, do 6 ao 9. E abriu a boca com blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e de todos os que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo e língua e nação. E adorá-la-ão todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro,
que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então tem gente que está no livro da morte. Agora, Apocalipse 3, versículos 5 e 6. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Condições para termos a certeza da nossa salvação, da nossa vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Se ao teu lado estou, seguro
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Somente confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Glória a Deus. Um jovem advogado chega para Jesus e diz para Jesus assim: que farei para herdar a vida eterna? Oh, simples. Guarda os mandamentos. Ah, Senhor, isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí ele estava esperando que Jesus dissesse para ele assim: ó, você vai para o céu sem baldeação. Você vai diretão para o céu. Você guardou desde a sua mocidade isso. Aí Jesus disse: te falta ainda uma coisa. Eu falei de 10, nós falamos, o Espírito de Deus falou de 10 situações. Mas eu acredito que para cada uma pessoa existe uma. Nesse caso do rapaz, tinha uma. Te falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí o rapaz tinha muitas propriedades dentro de Jerusalém, saiu triste, cabisbaixo, porque o negócio dele era muito mais ter do que ser. Foi embora. Isso aconteceu por volta do ano 33 e algumas coisas assim. No ano 70, Tito invadiu Jerusalém e não deixou pedra sobre pedra. Ele perdeu o tesouro da terra e perdeu o tesouro do céu. É terrível isso, mas é verdade. Te falta ainda uma coisa. Está faltando alguma coisa para você? Analise. Deus falou 10 situações, mas é possível que, se nós tivéssemos mais tempo, o Espírito Santo mostraria mais algumas situações, que são, para cada um, a condição sine qua non para a salvação. Está faltando. Já pensou? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Poderia ter colocado aqui como 11ª, diminuir, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Convém que ele cresça, eu diminua. Mas tem gente que tem um ego maior do que o Cristo Redentor. Critica as idolatrias das estatuetas, mas o ego é maior do que muito maior do que as estatuetas, também muito maior do que o Cristo Redentor. Então, cada um tem que analisar. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós vamos orar e você vai ter uma conversa muito séria com Deus. E você que está em casa, se você decidiu hoje romper com alguma coisa que é semelhante àquela situação do mancebo de qualidade, né? Te falta ainda uma coisa. Te falta amor. Aí você vai pedir ao Senhor. Eu sei que não vai dar para resolver agora, mas você vai dizer, você vai confessar: eu confesso isso, Senhor, me ajuda, me ajuda.
Me ajuda, como disseram os discípulos, nos ajuda na nossa fé. Me ajuda a perdoar, Senhor. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Fala isso com Deus, porque não adianta a gente ficar enganando aqui. Aqui não é palavra doce, não. Os 70 foram embora, as multidões foram embora, só ficaram os 12 e só eram 11. E Jesus perguntou, vocês também querem ir embora? Não, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, isso é palavra de vida eterna, tá bom? Escreva aí, se declare, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Senhor, a tua palavra foi exposta e ela é muito clara e objetiva. O Senhor é gracioso, graça é favor imerecido, mas existem indicadores de que nós fomos alcançados pela graça. Existem ações, iniciativas, atitudes que são pós-salvação, que precisam ser a confirmação de que estamos salvos. E nós falamos nesta ainda manhã e já início de tarde do teu santo dia sobre 10 situações. Existem mais, mas que são obras, que são situações, atitudes que confirmam a nossa salvação. Então o teu filho, a tua filha ouviu. E quem tem ouvidos está ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouviu o que o Espírito disse às igrejas. Então fala a esse coração e que essa palavra produza frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, quebra correntes, grilhões, algemas, que o teu filho deixe de adiar, que o teu filho deixe de empurrar com a barriga esse passo, essa decisão, que seja hoje o dia da decisão, em nome de Jesus Cristo. Faz isso, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós oramos e para a glória do Senhor Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Se porventura existe alguém que quer publicamente aceitar o Senhor